Amém. Na semana passada nós começamos a epístola, aos Efésios, Carta aos Efésios. E nós fizemos uma introdução contando um pouquinho da história da cidade de Éfeso, como era um local bem estratégico, para a igreja ela ser estabelecida ali naquele local, como é em todos os lugares onde tem a igreja, do Senhor. É um local estratégico, mas em Éfeso um lugar específico, porque é um lugar de muito movimento, nós falamos na semana passada, um lugar onde praticamente era uma parada obrigatória de quem vinha do Oriente, do Ocidente, e principalmente por ter algumas legalidades na cidade, algumas coisas que aconteciam lá. Vocês lembram quais são algumas delas, alguma situação, onde eles adoravam alguma imagem, onde eles prestavam culto a uma imagem, onde eles... não sei se vocês lembram o nome do varão que comercializava, ele fazia, no caso, os santinhos, da deusa chamada Diana, e ele se incomoda, nós vemos no capítulo de Atos, 19 de Atos, que ele se incomoda, eles se preocupam com o crescimento da palavra, com o que Paulo, os irmãos ali estavam pregando, porque aquilo ali ia atrapalhar não somente a religião a qual eles acreditavam, mas também o comércio deles. Começou a afetar, e o povo, uma vez quando começa a acreditar na palavra do Senhor, começa a se desfazer, desapegar de algumas coisas, e uma delas era a imagem de Diana, acreditar que Diana seria o Deus dele, mas na verdade Paulo ensinava que o nosso Deus, o nosso Pai, a salvação veio através de Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, um lugar de muita dificuldade para a igreja entrar ali, mas quando ela é estabelecida na segunda viagem missionária de Paulo, ela é estabelecida lá, e alguns irmãos estavam com Paulo naquele lugar. Quem lembra dos irmãos? Nós citamos alguns aqui na semana passada, que foi importantíssimo para o começo da igreja lá em Éfeso. Vocês lembram? Priscila e Áquila. Quem mais estava com Paulo em Éfeso? Quem lembra? Priscila e Áquila, quem mais? Quem é que veio de Corinto para ajudar Paulo lá? Tíquico é muito importante porque ele leva as cartas de Paulo, quando Paulo os escreve. Paulo estava preso, lembrando a prisão domiciliar. Apolo, ele vem de Corinto. Quando Paulo sai, aí vem Apolo, encontra-se com Priscila e Áquila, eles três estudando juntos, crescem na graça e no conhecimento, e começam o trabalho em Éfeso. E Paulo volta depois, aí sim a igreja é estabelecida, aí sim começa a igreja do Senhor a crescer, Paulo pregar nas sinagogas, Paulo pregando o evangelho, e começa a bater o desespero na população de Éfeso, aqueles que acreditavam na deusa Diana, e quem lembra da história da deusa Diana, acho que o Varão trouxe alguma coisa aqui na semana passada, que é ligado a um a heroína, como que é? Era Diana, eles adoravam a deusa Diana. Vocês lembram da história? Vocês lembram da história de Diana? Por que eles adoravam a Diana? Qual que era a lenda? O que era contado naquele tempo? De onde que veio? Sim. Ela é de outra mitologia, O nome é igual, mas não é o mesmo sentido. É isso aí. Mas vocês lembram da história? De onde que veio? De onde foi lançado Diana, que eles falavam? Júpiter, de uma imagem que vem de Júpiter, aí cai sobre a terra, e ela era como se fosse uma pedra, ela fica firmada lá e virou uma deusa. Eles começaram a se apegar àquela deusa, começaram a adorar aquela deusa, acreditando que ela fazia coisas, milagres e tudo mais. Mas aí chega o evangelho verdadeiro, chega o evangelho de Cristo à cidade de Éfeso. Aí começa o evangelho, a igreja estabelecida. Depois o Jonathan comentou na semana passada que a igreja de Éfeso vai ser repreendida, no livro de Apocalipse. Nós vamos ver isso mais para frente, mas hoje vamos começar o capítulo 1. Paulo escreve essa carta à igreja, lembrando que Paulo estava preso em Roma, a prisão era domiciliar. Paulo estava no momento dele muito fervoroso, espiritualmente falando, porque a gente vai ver, eles afirmam, que quando ele escrevia a carta, ele também fez uma oração, ele orava e escrevia, nem as coisas que ele fala eram tudo sobre Jesus, Ele vai falar sobre a ação do Pai, nós vamos dividir em duas partes aqui, tá?
Capítulo 1, nós vamos do 1 ao 14, versículo do 1 ao 14, aí nós vamos ver a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai ver essas ações dos três, né, a Trindade. E depois nós vamos ter a oração do apóstolo Paulo. Quem pode começar lendo para nós aí o versículo 1 e 2, por favor? Isso, capítulo 1 de Efésios. O apóstolo Paulo, como de costume, se apresentando, né? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de quem? De Deus, né? Paulo sempre deixou claro que ele foi escolhido por Deus, porque muitos questionavam, Valmir, mas esse aí não andou com os discípulos. Sim. Sim. O Espírito, Cristo. Sim, é isso aí. E ele vai falar sobre isso, os primeiros versículos da primeira, ele vai deixar bem clara a unidade, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai ver as ações deles aí. Então ele se apresenta à igreja de Éfeso, né, deixando claro que ele é escolhido. Em algumas cartas que nós estudamos, cartas passadas, nós vimos que eles questionavam muito isso de Paulo, né, mas ele não pode ser apóstolo, né, ele não andou com Cristo, ele não viu Cristo ressurreto, mas ele tinha visto sim Cristo. Nós vimos a conversão de Paulo, nós aprendemos sobre a conversão de Paulo, então ele já deixa bem claro que é apóstolo escolhido por Cristo Jesus, e ele foi diretamente escolhido por Cristo Jesus, está lá em Atos, né? Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. E ele começa fazendo um agradecimento ao Senhor. Quem pode ler o versículo 3, por favor? O que seria essas bênçãos celestiais aí? Quem é que sabe dizer? Bendito seja Deus que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. O que seria todas as bênçãos celestiais? Primeiro que a palavra todas é todas. Sim. E aí é com autoridade e poder, né? Sim. Essas são as bênçãos celestiais. Sim. Autoridade e poder de fazer as mesmas coisas que Jesus disse fazer. Sim. E às vezes, né, é interessante esse versículo aqui, porque isso inclui os dons espirituais, isso inclui, né, o Espírito Santo que nós recebemos, isso inclui a igreja do Senhor também, o reino, nós somos membros do corpo de Cristo, né? Isso inclui as bênçãos que está preparada para nós, que ainda nós não estamos vendo, que é o céu, né? Todas as bênçãos celestiais. E às vezes, e a gente vai ver mais para frente Paulo, quando ele faz uma oração pela igreja, ele vai orar por bênçãos espirituais, né? Ele vai fazer oração por bênçãos espirituais, e às vezes nós nos apegamos muitas coisas ainda físicas. Sim. As bênçãos materiais já é sua. Sim. Para você trabalhar e conquistar. Exatamente. O meu chefe esse dia falou comigo, né? A empresa lá, eles fazem uma campanha, aí eles fazem assim, ó, a empresa já deu dinheiro, está aqui na mesa, né? Você tem que trabalhar agora para pegar, né? As bonificações. Então, as bênçãos celestiais, os dons espirituais, aquilo que nós recebemos do Senhor, né? Isso são bênçãos do céu. E essas bênçãos do céu, aquilo que nós recebemos do Senhor não tem nada comparado. Por mais que nós recebemos coisas aqui ainda do Senhor, que o Senhor continua nos abençoando, mas são coisas do alto, né? São coisas para o alto, coisas para o reino. E essas bênçãos celestiais que é levada até a igreja, que é colocada sobre os apóstolos, que é trazida por Cristo, colocada sobre os apóstolos, e permanece até os dias de hoje, lógico, alguns dons cessaram, a gente sabe disso, mas isso é em prol do reino, para ser colocado e usado de acordo com o que o reino ele precisa, a necessidade do reino, a necessidade do corpo, né? Então ele vai dizer, agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. É do alto, né? As coisas celestes são coisas do alto. Então não adianta nós queremos brigarmos às vezes por coisas terrenas, coisas físicas, né? Que nem o nosso irmão falou, se eu quero ter alguma coisa física aqui, eu tenho que fazer minha parte, estudar, trabalhar, fazer o seu melhor. Mas aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor já colocou sobre nós, são coisas celestiais, coisas do alto, coisas para ser usadas em prol do reino, coisas para o alto, né? Aí aqui,
o versículo 4, nós temos que ler com atenção. Quem pode ler para nós, por favor, versículo 4? Já foi, Varão? É o 4. Olha que texto maravilhoso, né? Olha o que Paulo vai dizer. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido. E aí? Eu vi que você mandou lá no grupo. Mandou. Eu vi que você mandou. Ah. É que ele nos escolheu, mas aconteceu um acidente lá. E aí precisou dispensar dos séculos, né? Sim. A gente realmente voltar até a natureza do primeiro Adão, mas agora em plenitude. Exato. Exato, Val. O que acontece, irmãos? Presta atenção nesse texto. Eu fiquei mais de uma hora conversando com a minha esposa semana passada, estudando esse texto. Por que acontece? Tem muitas pessoas que leem esse texto e entendem assim, olha só, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. É perigoso, tomar cuidado, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, Deus ele é, como é que se diz? Ele faz acepção de pessoas. Como assim? Antes do mundo existir, Deus me escolheu em Cristo. Antes de Adão pecar, olha o que ele está falando, antes de Adão pecar, ele já tinha escolhido nós em Cristo. Como assim? Sim. Isso. Vou fazer mais uma pergunta. Então podemos dizer, isso aqui é interessante, é meio polêmico, mas é interessante a gente estudar sobre isso. Deus fazendo isso. Então Deus, ele sabia, ele fez o homem então para pecar? Deus na sua criação, olha só. Deus está lá com Cristo já estava lá com ele, certo? Deus não tinha criado o mundo ainda. Quando Deus ele começa a criar o mundo, aí ele cria o homem. Aí ele fala, imagine Deus falando para ele assim, Jesus, é o seguinte, eu vou fazer o homem, ele vai pecar, e você vai lá e vai morrer pelos pecados deles. Tá certo isso? Sim, porque ensinam, às vezes pegam esse texto, a gente vai ler todo o contexto que Paulo está falando, a gente vai começar a entender, mas não faz sentido Deus fazer isso, certo? Deus, quando ele criou o homem, Paulo vai falar aqui nesse texto todo, Deus criou o homem para a glória dele, Deus criou o homem para ter o relacionamento com ele, Deus criou o homem para que viesse adorar a ele, mas Deus também sabia, porém Deus onisciente, ele pensou o quê? Eles vão ser tentados, porque Deus ele avisa para Adão e Eva, ó, cuidado com a árvore, certo? Se Deus avisou, havia possibilidade. O que aconteceu? O diabo tentou, eles caíram. Então, não é que Deus ele criou o homem, para o homem, já sabendo que o homem ia pecar, não, ele sabia que existia um risco, mas Deus ele sempre deixou na nossa escolha, na nossa mão. Algo interessante é que espíritos não morrem. Sim. Matéria se consome, tudo nessa vida nada se perde, tudo se transforma. Você vai largar de ser isso daí, você vai voltar a ser aquilo que você é durante todo o tempo que você se amamentou, que você estava no ventre, que você comeu, cresceu, tudo isso, mas o espírito ele não morre. Sim. Sim. Antes do homem ter sido criado. E como o espírito não morre, foi lançado de lá de cima um terço de anjos decaídos. E aí, o homem foi criado, o espírito agora ele precisa de corpos, precisa de matéria. Então, ali no livro de Gênesis,
Sim. Era isso que a gente estava conversando quando a gente estava estudando. Porque já tinha alguém sondando a terra, rondando a terra. Quem era? Que foi expulso do céu. Então Deus imaginou o quê? Deus sábio, ele falou assim, olha, eu já tenho um plano aqui. Ele tinha Cristo. Se o homem pecar, tanto é que Deus, quando Adão e Eva eles caem, ele vai até o jardim lá encontrar com eles, não vai? Ele fazia isso sempre. A vontade de Deus era ter um relacionamento com o homem. A maior perca do homem, quando ele peca ali no Éden, ele se distancia do Senhor. Ele se distancia de Deus. Aí o plano de Deus era qual? Cristo. Aí sim Cristo entra em cena. Aí sim o homem pecou, agora é com Cristo. Mas Deus ele deixou a escolha para o homem. Então Deus, a gente tem que tomar cuidado com isso, senão Deus ele vira um Deus manipulador. Certo? E Deus não é manipulador. Deus ele deixa sempre o livre-arbítrio. A escolha é nossa. Tanto é que Paulo vai falar lá na frente, que ele vai falar assim, ele vai usar a palavra predestinação, nessa versão que nós estamos lendo. Por que nós somos predestinados? Porque Cristo, ele já era o plano de Deus lá. Mas ele vai dizer para a igreja aqui em Éfeso que para você ser esse predestinado, você tem que confessar, batizar Cristo Jesus. Se você não reconhecer, você não faz parte disso. Exato. Nós temos que nascer da água, ser imerso, para nascer como se fosse uma nova criatura. Nova terra. Sim. Sim. É isso aí. E é interessante, Deus, Paulo está falando para a igreja aqui, ó, Deus, ele nos fez para andarmos com ele, para caminharmos com ele. O homem sem Deus é a mesma coisa que você pegar, o que acontece com o peixe quando você tira da água? Ele não tem vida. O homem sem Deus, ele é isso. O homem sem Cristo, ele está ensinando aqui, o homem sem Cristo, sem ter esse Cristo, sem Deus, ele é morto. Ainda que fisicamente ele esteja vivo, mas espiritualmente morto. Então a vontade de Deus, quando ele fala assim, vocês, não me lembro qual é o texto, Timóteo, 2 Timóteo diz que Deus, a vontade de Deus é salvar todos. Todos podem fazer parte dessa predestinação. Todos aqueles que querem aceitar Cristo como seu Salvador. Aqueles que reconhecem, que se batizam. Deus ele veio para salvar todos. Deus ele não faz exceção de pessoa. Não, eu escolhi alguns, escolhi o Valmir ali, o Lucas, esses vão ser salvos, o resto, não. Se todos confessarem com a sua boca, crerem, Cristo Jesus, descerem as águas, se batizar, recebe o Espírito, você é salvo. Sim, a salvação é para todos. Exatamente. É isso aí, meu irmão. Então, oi, pode falar. Sim. 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 Não vão querer aceitar Cristo. Sim, exatamente. Sim. Tanto é que a gente vai ver aqui que Paulo vai falar para a igreja de Éfeso assim: vocês deram ouvido à palavra. Vocês deram ouvido, creram em Cristo Jesus. Por isso que ele está falando esse contexto. Aí entra na predestinação. Cristo, ele está aqui. Ele vai fazer a parte dele, né? A parte nossa é crer em Cristo Jesus. Por isso que ele fala em João, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, é uma escolha nossa, né? Eu escolho, mas a gente não pode pensar jamais que Deus ele vai manipular as pessoas, né? Vai ser uma marionete. Não, Deus ele está fazendo aqui, ele já sabia que ele fez o homem para pecar. A gente já ouviu isso uma vez. Inclusive tem algumas religiões que ensinam isso. Não, Deus fez o homem para pecar. Não, Deus fez o homem para a glória dele. Deus fez o homem para adorar ele, para ter um relacionamento com ele. Quando ele peca, ele se distancia do Pai, ele se distancia de Deus. Aí
Aí sim ele já tinha o plano, quem? Cristo. Mas imagina ele falando para Jesus assim, ó Jesus, é o seguinte, vou fazer o homem lá, ele vai pecar e tu vai lá morrer por ele. Tá certo isso, né? Não seria correto dessa forma. Apesar que Cristo morreu sendo humilhado, né, muitos o rejeitando, né, mas a condição para alcançar e para ser salvo é para todos. É para todos. Para o judeu, para o gentil, para todos. Mas cabe a nós, a escolha é nossa. Eu escolho Cristo. Eu escolhi seguir Jesus Cristo. Eu escolhi ser salvo. Eu escolhi fazer parte dessa predestinação. Né, eu aceitei a Cristo. Ninguém impõe isso sobre nós. Nós que entendemos, ouvimos e cremos. Não é isso? Então, isso às vezes é manipulado, tá? Porque muitas pessoas pegam isso e eu falei para minha esposa várias vezes, né? Esse texto aqui, parece que dá a entender que Deus, então Deus, parece que é um filme, uma novela, Deus, ele faz tudo, né? Ele manipula tudo, não. Sempre foi a escolha do homem. A Bíblia diz lá em Gênesis também que Noé, nos tempos de Noé, ele olhou, o povo estava se acabando, igualzinho aqui hoje, e ele vai voltar igualzinho os tempos de Noé, né, ele diz, o povo estava lá, ele viu ainda uma esperança ali em Noé, e deixou ainda uma descendência, deixou o povo vivo. Deus trabalha com sementes, você vai ver no livro de Gênesis, você vai ver assim, Caim pecou, saiu de um lado e viveu errante. Quanto tempo demorou, e a Bíblia relata, quanto tempo demorou para nascer um filho depois da queda, não a semelhança do Criador, Sim. mas a semelhança de Adão. Sim. Nasceu 7. 7. E aí você vai ver que depois de 7, ali começaram o quê? Porque 7 foi provavelmente Eva e Adão, ensinou tudo para aquele menino, o que aconteceu e por que eles estavam naquela situação. E ali, a partir da instrução de seus pais, ali começou a invocar o nome do Senhor. Você vai ver que na geração de Sete, de Enoque e de Matusalém, você vai ver contando genealogia. Por quê? Porque o homem sem Deus está morto. Sim. Você vai ver que os descendentes de Caim não tem tempo de vida, porque já nasceram mortos. Sim. E é o que acontece, uma pessoa que nasce numa família que não tem conhecimento de Deus, aparentemente está vivo como qualquer outro. Sim. Mas para Deus está morto porque não aprendeu a invocar, a orar, a buscar o Senhor. É isso. Você vai ver que é isso que acontece no livro de Gênesis. É isso, meu irmão. E assim, aquele que invoca, né? Lembre-se, predestinados, são escolhidos. A salvação para todos, né? Nós escolhemos Cristo, né? Então, ensinam isso aí fora, né? Que existe predestinação, mas não, para Deus, quando ele fala de predestinação aqui, não é nesse sentido, de que Deus, ele projeta as coisas do jeito, sim, ele faz do jeito dele, mas a escolha sempre é nossa. Porque seria injusto isso, né? Não, Deus, ele já está tudo certo, então o que vai acontecer? Aqueles que estão em Cristo serão salvos, aqueles que rejeitam a Cristo, não. É o que a Bíblia ensina. E isso, o livre-arbítrio. Essa palavra predestinação eu destinei todos para a salvação. Isso. Mas você não aceitou a salvação. Então, não quis ser predestinado para a salvação. Sim. Então é necessário se converter e voltar ao destino. É isso. Uma viagem e o Google deu pane e você está perdido. Você vai ter que voltar para poder se encontrar. Exatamente. E Paulo está falando aqui, irmãos. Deus, ele nos fez para a glória dele. A igreja, o corpo existe para a glória dele. Nós somos membros do corpo para a glória dele. Temos que viver para a glória dele. Né? Por isso que ele fez o homem. Quem pode ler o 6 e o 7, por favor? Ficou claro esse negócio da predestinação, né? Ele vai falar mais uma vez esse termo aí. Lê o 6 e o 7, por favor. Quem pode ler? Aí pode ler o 8, por favor, Júlio. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Ele está deixando bem claro, não existe salvação, ninguém consegue chegar a Deus se não fosse por Cristo Jesus, né? Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa
a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo Jesus. É chamado Jesus de plano secreto, o plano perfeito, desde lá de Gênesis, desde a promessa que Ele faz para Abraão, o próprio Deus. Né? Jesus é chamado de plano perfeito, plano secreto. Ele estava ali com o Pai. Cristo do lado do Pai. O Pai olhando e falando assim, ó, se o homem... E Deus, Ele sabia quem estava já na terra também sondando para destruir aquele que Ele havia de fazer. Deus sabia. E quando o homem é feito e a mulher, aí vem o Espírito toma a serpente e começa a tentar o homem. Né? Então, Deus, ele sabe, mas Ele nunca vai interferir nas nossas escolhas. Quando Satanás ele vai tentar Jesus ali no deserto, ele rebate ele, né? Ele oferece para Jesus aquilo que ele tinha necessidade. Ele oferece para Cristo aquilo que ele mais precisava no momento, das coisas terrenas. E Jesus, em espírito, né? Jesus firme, rebate na palavra ele, né? Ele olha para a Bíblia, para a palavra e vê. Não, ele rebate diretamente na palavra. Satanás mostrando que conhecia a palavra. E isso não mudou nos dias de hoje também. Ele vem até a nós, né? Oferece. Ele dá aquilo que você precisa, que você necessita, mas a escolha sempre é nossa. Nós podemos ir através do Espírito, né, que nos fortalece, que nos ajuda, nos auxilia, ou não, né, o negar as coisas desse mundo. É por isso que é necessário você se batizar, você crer em Cristo Jesus, para você nascer uma nova criatura, um novo corpo, né, um novo campo, né, como o Valmir falou. Então, Paulo está deixando bem claro, nós somos salvos através de Cristo. Né? Quer falar aí, Valmir? Você levantou a mão aí, Varão? Alguém mais? Sim. E do mal. Da onde que é o bem? Pai. Do alto. Aonde que estava o mal? A terra estava imersa e o mal já estava aqui. Já estava habitando. Então foram colocados ali. A Bíblia é muito simbólica. Então, é simbólico. Então estava lá uma árvore, que ela tinha tanto a natureza da onde? Do céu? Decaído. Sim. Como a natureza da terra, porque ele já tinha experimentado de tudo. Sim. Mas tinha uma árvore diferente que no livro de João a gente ouviu a respeito dela. Eu sou a árvore da vida, vocês têm que ter enxertado em mim. Entendeu? Então, a árvore da vida se manifestou lá na pessoa de Jesus Cristo. Para quê? Para todos aqueles que realmente entenderam, ser enxertado, e agora vamos trocar de seiva. Vamos agora ter a verdadeira alimento de uma raiz para a gente mudar os frutos que está na árvore. Sim. Quais são os frutos que está nessa árvore? Que somos nós? As obras da carne. Entendeu? Agora, você enxertado na videira verdadeira, você agora vai receber nesse ramo que é a nossa vida, o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Paz, amor, alegria, mansidão. Longanimidade, benignidade. Tudo o contrário do que é da ciência do bem e do mal. Sim. Porque nós agora precisamos nos alimentar do que Sim. bom, do bem. Esse fruto ainda existe nos dias de hoje, né? Você vê lá os frutos da carne e do Espírito. A carne quer um monte de coisa ruim e o Espírito produz coisas boas. Né? Então, essa guerra ainda é travada até hoje, né? E a gente precisa alimentar o nosso Espírito. Nós vemos isso no livro de Gálatas, né? A luta da carne contra o Espírito, a luta travada que é. E isso não mudou nos dias de hoje. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, irmãos. Nunca podemos culpar Deus se um dia onde nós caímos ou pararmos de seguir a Cristo. Porque a Bíblia está falando aqui, ele, através da sua graça, do seu amor, ele deu Cristo Jesus, o Filho dele. Nós nunca podemos dizer assim, poxa, Deus não olha para mim, Deus não faz mais nada por mim, Deus ele fez tudo por você. Deus ele entregou tudo dele para nós. É por isso que a igreja do Senhor foi estabelecida, o reino foi estabelecido, e nós, como o irmão falou, temos que estar na árvore, né, enraizados ali, para que possamos, na videira verdadeira, para que possamos crescer com vida. Né? Então, nós nunca podemos falar isso para o Senhor, não, o Senhor ele me deixou em algum momento da nossa vida. Essas tentações, essas coisas vão acontecer até os dias de hoje. Tá? Mas Deus, ele, mais ou menos assim, para ficar mais claro, Deus, ele está dizendo aqui para a igreja, ele já fez a parte dele. O plano secreto, ele revelou que era Cristo, quando o homem caiu.
Deus, na sua infinita misericórdia, ainda muitos caiu, ele ainda permaneceu ali. Eu amo esse povo. Ele mandou Cristo. Com maior prova de amor, ele manda Jesus. Jesus, ele veio. Nos reconciliamos com Deus através de Cristo. Agora, nós temos que fazer o nosso papel como cristão. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é o quê? Glorificar o nome do Senhor. Nós temos que continuar glorificando o nome de Deus. Nós temos, como membro do corpo, e como igreja, continuar glorificando o nome do Senhor. Continuar levando esse Cristo que Paulo está pregando, às pessoas que ainda não entenderam, né, ou não querem aceitar, ou não querem também, é uma escolha, né, mas a gente tem que continuar glorificando o nome do Senhor. Foi para isso que ele criou o homem, para a adoração e louvor do nome dele. Por isso que existe o corpo, foi estabelecido a igreja, o corpo, o reino. Nós nos reunimos, nós adoramos, louvamos ao Senhor da forma como ele pede, né? E quando saímos aqui, somos membros. E como membro, temos que continuar glorificando o nome do Senhor. Porque nós fazemos parte da árvore da vida, né? Então, ele vai dizer no verso 11. Ficou clara a parte da predestinação? Alguém? Mais alguma coisa? Alguém? Parou? Lembrou de alguma coisa que a gente estudou e não falei? Pode falar. Sim. Garganta seca, por isso que é bom vocês ir falando. Um bom cidadão, né? Uhum. Sim. 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 Isso. Sim. Sim. Exato. Sim. 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 E Deus, ele é tão maravilhoso, tão perfeito conosco, que ele dá o Filho, e o Filho vai e deixa quem? O Espírito. O Espírito, né? O Espírito nos conduz. O Espírito que nos santifica. Né? O Espírito Santo do Senhor, é o Espírito. Nós temos ainda o Espírito. Exatamente. Sim. Exatamente. Espírito. Em espírito e em verdade. Exato, meu irmão. Então, ficou claro nessa parte da predestinação. Vou ler aqui, já é 8h40, rapaz. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós que fomos os primeiros a pôr nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. É porque a igreja era primitiva, no começo da igreja aqui. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês, vocês creram em Cristo. Em Deus, pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido.
O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Nós temos uma marca. Não sei se vocês já viram lá como o pessoal que é mais da parte norte lá, como eles marcam o gado, né? Eles selam lá, você vê que eles marcam o bicho lá que está marcado. Aquele ali é do Valmir, né? Está escrito ali é do... Sim. Você vai comprar um café, tem lá aquele selo do ABIC, né? Sim. Selo de qualidade, né? Isso. Você vai comprar uma tem um selo de qualidade, né? E a palavra de Deus diz que aqueles que são deles são selados com o Espírito Santo. Exato. É isso. E a maior... A prova para o cristão, para as pessoas verem Cristo em nós, é essa marca. E quais são as marcas do Espírito? Você falou aqui, os frutos. Mansidão, longanimidade. As pessoas veem em nós essa marca. Elas precisam ver em nós essa marca do Espírito. Porque não vai estar marcado aqui o Espírito Santo em você, né? Mas as suas atitudes, o seu comportamento, como que era eu antes, como eu sou hoje, né? O Espírito Santo, eles vão ver as nossas atitudes, as marcas do Espírito vão ser demonstradas nas nossas atitudes. Pode falar, irmão. Sim. É isso, meu irmão. Então, nós temos a marca, né? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a garantia, né, daquilo que o Senhor prometeu. Ele vai dizer no verso 14. Então, nós temos uma marca. E vocês sabem que representar uma marca é muito importante, né? Quando você representa uma marca, você vê que alguém, quando é patrocinado por alguma marca, né? Se algum famoso é patrocinado por uma marca, se ele pisar na bola, se ele for acusado de estupro, alguma coisa do tipo, ele perde o contrato, né? Ele perde as regalias, ele perde aquilo que ele tinha direito. Com a gente é a mesma coisa. Nós carregamos uma marca. Essa marca é chamada Espírito Santo. Nós temos um selo em nós. Vocês lembram quando Deus, foi falado na ceia aqui no domingo, quando Deus ia exterminar todo o povo lá, Ele pediu para marcar nas portas, no umbrais das portas, lembra? Com o quê? Com o sangue. Aqueles que estavam marcados com sangue, eram de quem? Eram de Deus. Sim? Em nós. Sim. É isso, meu irmão. Então hoje, o que difere a gente do mundo, o que separa a gente do mundo é o Espírito, porque nós temos a marca. E o Espírito Santo, ele nos santifica. O Espírito Santo nos ajuda. Naquela hora que você fala, caramba, o Espírito Santo, né? O Espírito que está em você, o Espírito nos conduz, né? Então a gente tem que agradecer ao Senhor por isso, né? Na parte, versículo 15, perdão, do capítulo 1, é a oração do apóstolo Paulo. Quem pode ler para nós o 15 e o 16, por favor? Isso é uma oração de agradecimento do apóstolo Paulo. Pode ler o 17, por favor, meu irmão. Olha que interessante a oração do apóstolo Paulo. Lembrando que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, passava por muitas coisas difíceis. Ela era perseguida, muitos abandonavam, já nessa altura que serviam a Cristo, abandonavam, perderam muita coisa, inclusive familiares e muitas coisas, bens e tudo mais, para seguir a Cristo. E Paulo, ele não vai fazer uma oração assim para eles, assim. Podia Paulo olhar para os irmãos e falar assim, pô, os irmãos precisam, eu vou orar para o irmão para Deus dar uma varoa para ele. Eu vou orar para Deus abençoar o filho dele, que ficou para trás, que não se converteu. Eu vou orar. Paulo, ele olha a oração do apóstolo Paulo, né? Por isso, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. É uma coisa que a gente tem que fazer, orar um pelos outros, certo? É interessante que o texto aqui é, Paulo ora pelos crentes. Sim. Pelos crentes. Pela igreja. Ele fala que faz menção quando ele ora. Então ele cita o quê? O nome do Mateus, o nome do William, Do Guilherme. o nome de cada um, né?
do Valmir. Porque Deus conhece cada um pelo nome. Então você tem nome. Sim. Não, às vezes a gente não lembra nem o nome do irmão, imagina orar pelo irmão, né? Grave, isso é grave. Mas Paulo lembrava, mesmo estando preso, olha isso. E peço a Deus, o do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Sabedoria, né? Ele vai dizer no verso 18: peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Paulo ele ora para que o povo abra a mente, para entender que aquilo que eles receberam, ou melhor, Paulo ele ora para que, se eles receberem algo ainda terreno, físico, nunca vai ser maior do que aquilo que Deus ele já fez por eles. Qualquer coisa que nós vamos receber nessa terra, não vai ser maior do que o sacrifício de Cristo por nós. Qualquer coisa, qualquer milagre que Deus faça por você, pode ser algo extraordinário aos teus olhos, não vai ser maior do que o milagre que Cristo fez na cruz por nós. Então, Paulo está dizendo assim, esse Jesus que vocês conheceram, ele é o suficiente para vocês viverem, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por perseguições, ele é o suficiente porque ele está com vocês. E ainda que ele não esteja com vocês, aos olhos de vocês, porque ele morreu, ele ressuscitou, e ele foi morar à destra do Pai, o Espírito do Senhor está sobre vocês, o Espírito Consolador está sobre vocês. Então, Paulo ele ora para que eles lembrem disso. Paulo ele ora para que eles lembrem da esperança que eles precisam ter. E qual é a esperança que eles tinham que ter? Qual é a esperança que nós temos que ter como igreja? A volta de Jesus. Sim, porque essa é a promessa do Senhor, Valmir. Porque se nós ficarmos esperançosos em algumas coisas acontecerem aqui nessa terra, é perigoso nós nos perdermos no meio do caminho e a nossa fé esmorecer. Então a nossa esperança tem que ser o quê? A gente sempre comenta isso aqui, né? A nossa esperança é quando entrar um novo líder lá, um novo presidente, né? A nossa esperança, o homem ele é corrupto, o homem ele é falho. A nossa esperança é quando Jesus voltar. Eu tenho esperança de quando eu casar as coisas vão melhorar. Quando meu marido se converter as coisas vão melhorar. Quando meu filho voltar para a igreja as coisas vão melhorar. Quando Cristo voltar, as coisas vão melhorar. Sabe por quê? Não estará mais aqui, acabou o choro, acabou as dores, acabou os problemas, as dificuldades. Se estiver preparado. Amém, meus irmãos? Pode falar aí, irmãos, eu estou falando muito. No versículo 18, que você escreve aqui, é impossível que você não lembrar no versículo 18 a conversão de Paulo. Sim. No capítulo 9 de Atos está escrito que a conversão de Paulo, ele estava indo na sua cidade, onde ele cresceu de Damasco para perseguir os cristãos. E eis que no meio do caminho aparece o quê? Uma resplendente luz. A luz foi tanta que cegou o quê? Seus olhos. Mas para abrir o quê? O entendimento. Sim. A mente. Entendeu? Hoje nós não precisamos ficar cegos. Por quê? Porque está aí, está tudo mastigadinho para nós. Sim. Examinar, ouvir, ler, entender e crescer. Exato. Então, ele precisou de cair, né, no chão, não foi de cavalo porque a Bíblia não relata, entendeu? Sim. Ele caiu com o rosto no chão. Provavelmente tropicou, caiu, ficou cego. Entendeu? Mas os olhos dele foram abertos, por quê? Porque ele estava cego espiritualmente. E ele usa essa luz, né? A mesma luz que foi usada para abrir os olhos dele, né? Ele usa aquilo que aconteceu com ele. Exatamente. E como é grande o seu poder que age em nós, no verso 19, o que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo, fez com que ele se sentasse ao seu lado direito, no mundo celestial. Olha o que ele vai dizer no verso 21. Quem pode ler para nós o 21 e o 22, por favor? Paulo vai dizer assim, Cristo, ele reina sobre todo principado,
e potestade. O que é principado e potestade? Sim. Está escrito aqui bem claro, acima de todo principado. Aonde que está o principado? Abaixo, Sim. na terra. Entendeu? O nosso ambiente de trabalho, o governo, a religiosidade, entendeu? O principado pode estar atuando dentro da nossa casa, na nossa família, entendeu? Sim. Agora eu vou fazer outra pergunta. Se Cristo, tudo que acontece de ruim, né, as coisas que acontecem, a gente vê principados e potestades, né? O mundo já é o maligno. Por que Cristo, ele é o cabeça deles, por que Cristo então nos termina logo? Por que Deus ele permite acontecer tantas coisas? Por que Deus não termina, não destrói o principado e potestade que agem em favor do mal? Por que Deus não foi até Eva e Adão, naquele momento em que a serpente aparece, é tomada pelo espírito de Satanás, e ela engana, e ela seduz e faz o homem cair? Por que Deus não interferiu? Por que Deus não interferiu quando várias vezes o apóstolo Paulo foi preso, injustamente apanhou? Por que Deus não interferiu quando Cristo foi cuspido e foi humilhado daquela forma na cruz do Calvário? Por que Deus não interfere? Alguém tem essa resposta? Sim. 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 Exatamente. Exatamente. Sim. Autoridade para a igreja para pisar serpentes e escorpiões. O que é pisar serpentes e escorpiões? A gente leu. Principado, potestade, poder e domínio. Para fazer ferir aqui na terra. Então, essa autoridade é nossa. A partir do momento que você tem conhecimento disso, se revestindo da palavra e fazendo cumprir. Exato. Exato. Se existe um lado, como você falou lá em Gênesis, existe a árvore do mal, certo? E a árvore da vida. Existe o mal, existe Satanás, existe Jesus. Existe Satanás e o diabo, existe Cristo. Sim. 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 Exato. E aí entra o papel importante, se existe, vou falar de novo, se existe o mal aqui, ó, o principais e potestades, ensinando várias coisas que é contra a palavra do Senhor, certo? Eu vou citar aqui, né, mas se existe, não se sintam ofendidos por isso, e na família, ideologia de gêneros, várias coisas estão sendo criadas, várias. Desse lado, coisas que o maligno tem feito, sim? A gente estava falando sobre isso no carro domingo, né? Isso tem sido criado e tem sido cada vez mais constante, isso tem crescido muito. Inclusive governos têm concordado com isso, têm colocado leis sobre isso, e daqui a pouco teu filho vai estar entrando no banheiro com homem e mulher, não sabe o que é o quê.
Mas e do outro lado? Quem é que vai fazer esse papel hoje? Quem é que vai lutar através do Espírito Santo contra isso hoje? Aqui na terra ainda, até que Cristo não volte, porque nem ele sabe, isso vai acontecer, vai acabar, mas ainda não acabou, e nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas quem é que vai lutar contra essas coisas? Quem é que vai lutar contra essas leis? É a igreja. Aí entra o papel da igreja, e Paulo vai falar aqui, a igreja do Senhor, por isso que Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo. A igreja precisa trabalhar nesse sentido. E como é que a igreja, vamos sair na porrada com esses caras, vamos sair na manifestação? Não, não tem arma, a única arma que nós temos, Bíblia. Porque nós ouvimos Jesus pegar Satanás e dar uma bufetada e falar, sai daqui, diabo, você já está condenado para o inferno, você não devia nem estar falando comigo. Ele rebate ele. Como é que a gente rebate principais e potenciais e falsos ensinos, que tem levado muitas pessoas, inclusive pessoas que nós amamos, que nós ensinamos os princípios bíblicos para os nossos filhos, para eles chegarem em outro lugar e aprender tudo aquilo diferente? É a igreja. Esse papel hoje, Paulo está falando, o papel hoje é da igreja. É da igreja. Você já tem o cabeça, que é Cristo, a palavra, nós como os membros, como membro do corpo, e ele disse assim, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Ó, Cristo ele veio, ele ensinou os discípulos vieram, os apóstolos morreram, a igreja continuou, os presbíteros, os irmãos permaneceram, morreram, né? 2000 anos atrás já foi, e hoje permaneceu quem? A palavra. E quem é que vai fazer esse papel? Levar a palavra? A igreja, irmãos. Teve um tema de uma mensagem recentemente aí que foi igreja inativa, diabo ativo. Porque essa guerra ela vai continuar até Deus ele olhar para Cristo assim e falar, filho, chegou a hora, vai, acabou. Aí sim não vai ter mais principado, potestade, porque o diabo já está condenado. Mas enquanto isso não acontece, Paulo está mostrando assim, existe ainda vocês aí, existe ainda a minha palavra aí. E quem é que vai levar a palavra do Senhor? Somos nós, é a igreja. E a igreja tem que tomar cuidado, né? Não perder tempo, brigando um com o outro, né? Discutindo um com o outro. A igreja tem que ser unida, o corpo, brigar, né? Pelas coisas que são espirituais. A igreja. E isso, Valmir. E não adianta, irmãos. Eu falo isso para minha esposa direto, não adianta. Eu vim aqui toda terça-feira, eu ficar ouvindo a palavra, eu vim aqui todo domingo, eu ficar ouvindo a palavra, eu vim aqui todo sábado, ficar ouvindo a palavra, se não fazer aquilo que Tiago ele disse. Não sejam somente ouvintes, mas praticantes. Tiago não está falando que você tem que ser perfeito como Jesus foi. Não é isso. Ele fala assim, coloca em prática a palavra do Senhor. Põe ela para praticar. Põe ela para as pessoas conhecerem o verdadeiro Cristo. Se estão pregando aí para o seu filho que ele pode ser o que ele quiser, a Bíblia diz que não. Mostra para ele. Se você tem a oportunidade de ter alguém na tua família que, lógico, com sabedoria, né? Não vai também chutar o pau da barraca. Mas você luta tanto para ensinar o teu filho pequenininho, ele entra na escola, ele conhece, ele ouve a palavra aqui, as tias da salinha pagam preço, ensina para ele o que é a verdadeira Páscoa e o que não é. Aí chega lá fora, eles aprendem o quê? Tudo distorcido. E a igreja, e nós às vezes como igreja, somos omissos. Essa igreja aqui, irmãos, eles morreram por Cristo. Paulo estava preso quando ele escreve essas cartas aqui. Por quê? Por causa de Cristo. Porque a igreja precisava ser ativa. Então a igreja de hoje, eu falo muito isso para minha esposa, né? A gente vai encerrar já é 9? 8? 9? Não é 10 horas ainda. Não. Nós aqui, quando nós ouvimos a palavra, e tomara que isso aconteça amanhã e depois conosco, todos os dias da nossa vida. Nós somos soldados nos preparando para as guerras que hão de vir. Porque hoje está sendo só um burburinho, Valmir, mas daqui a pouco é legalizado. E aí? E a igreja do Senhor? Tem orado por isso? A igreja do Senhor tem ensinado os princípios bíblicos que o próprio Jesus ele deixou? Paulo está mostrando para a igreja, olha, vocês receberam de Cristo a graça, a salvação, vocês receberam de Deus a misericórdia. Jesus ele veio, morreu por vocês, receberam através dele salvação. Aí vem o Espírito, deu para vocês dons para ser usado, para a igreja ser ativa. Paulo chama os Éfesos e depois, lá em Apocalipse, eles perderam o primeiro amor. Porque se vocês vissem a alegria, né? Lógico que nós não vamos ver, mas a gente vai buscar lá algumas coisas, a gente vê que eles tinham uma alegria imensa, a igreja cresceu rápido de Éfeso. Porque quando eles entenderam o evangelho, eles começaram a pregar com muita intensidade.
Eles se maravilharam tanto com o que ouviram, que a deusa deles era mais Diana, era assim o Jesus Cristo, né, o nosso Salvador. Eles começaram a espalhar o evangelho, a igreja crescia. Só que por um tempo eles paralisaram. Então a igreja ela não pode, e ele vai chamar, o próprio Deus chama a igreja de quê lá em Éfeso? Vocês lembram? Quando ele repreende as 7 igrejas lá, uma delas é Éfeso. O que ele chama a igreja lá? Vocês perderam o primeiro amor. O que é perder o primeiro amor? Alguém sabe? Não pregar mais a palavra. Você não proclamar mais o nome de Cristo. É negar. A gente fala de Pedro que negou. Pedro negou, a gente também nega várias vezes. É você ter a oportunidade, às vezes, num lugar que você mora, não pregou Jesus. É você, às vezes, estar numa reunião de família lá no churrasco, não pregou Jesus. É você ver as pessoas falando mal da religião, de Cristo, não pregou Jesus. É você ver, às vezes, a pessoa padecendo, caindo no erro, não preguei Jesus. Ele está falando isso para a igreja aqui. Vocês precisam colocar isso em prática. Sim. Vê que ironia do destino. Paulo escreve uma carta aos irmãos de Roma, por exemplo, e é uma carta de doutrina que não era só para a igreja em Roma, mas era para todas as igrejas. Que situação, como que está Roma hoje? Logo no terceiro século perderam a visão e começaram a imitar o quê? Templos de Herodes. Estão mortos. Entendeu? Estão mortos. Perderam tudo, perderam o primeiro amor. E ensinando o quê? Heresia e mentira para os 4 cantos da terra. E essa. E ainda bem que no meio dessa confusão toda, desses séculos de lá para cá, a igreja é viva. Porque está escrito que as portas do inferno Não prevalecerão. contra ela. É isso, meu irmão. E, inclusive, a gente falou na semana passada sobre isso. Depois de Roma, Éfeso era a cidade mais importante para os romanos. De muito turista, né? muito frequentada. Foi difícil. Tentaram matar ele. Segundo a tradição não está na Bíblia, tentaram matar ele jogando dentro de um tacho Falamos. de óleo de azeite fervendo. Foi. Mas ele não morreu, como também Daniel na cova Dos leões. dos leões. Como os homens lá na fornalha de fogo. E aí fizeram o bebê, levaram lá para uma ilha que só tinha pedra. Talvez aquelas cobras que tem aqui já na Lagoa. Mas ele sobreviveu a tudo. Por quê? Por que ele sobreviveu? Porque ele era a igreja. Qual era o ofício de João quando, antes de Jesus ir à cruz, ele apresentou, e a gente viu no Evangelho de João, ele apresentou Maria, Tá aí sua mãe, seu filho. João, eis aí a sua mãe. Ele foi o único apóstolo que não sofreu Sim. o que os demais sofreram. Ele viu todas as escrituras se cumprindo e Jesus disse que não ia ficar pedra por pedra lá no templo que não fosse derrubada. E ele viu tudo isso. E para onde que ele foi depois? Diz a tradição, os estudos não que está na Bíblia, que depois da morte daquele que o colocou ele lá, Sim. os pescadores encontraram ele lá na ilha e trouxeram de volta. E aonde que ele foi viver? Em Éfeso. Ele estava lá. Ele estava lá. Ele morreu lá, né, inclusive. Foi a última cidade dele. A gente falou na introdução. Ele estava. Junto com Maria. Maria estava também. É isso aí. Então, irmãos, é isso. Dê uma lida com calma no capítulo 1 de Éfeso. Semana que vem, Deus permitiu o capítulo 2. Tá? É bem interessante, tem bastante coisa assim. Parece que é polêmico, mas não é. Quando você lê o contexto, Paulo vai explicando. A Bíblia mesmo vai explicando no contexto o que é o que. Né? Cuidado, né, com acreditar em predestinação. Deus faz acepção de pessoas, né? Já vi muitas falsas profecias em relação a isso e as pessoas às vezes se sentiam mal, né? Porque como assim Deus escolhe a Joyce e não me escolhe? Deus faz para o Jonathan e não faz para mim, né? Que Deus é esse? Não é esse Deus, né? O que Ele deu para um, Ele deu para todos nós, foi Cristo Jesus. Amém? Semana que vem, capítulo 2. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar?